podcast tricolor falando de São Paulo Futebol Clube. Salve, torcedor tricolor que me acompanha aí. Hoje à tarde, então, hoje pela manhã, na verdade, o São Paulo se reapresentou, né, depois de mais um vexame, de mais uma página de sofrimento para o torcedor são paulino. O time se reapresentou. E agora, né, é juntar os cacos que ficaram para trás, porque a temporada ainda tem 10 jogos e o São Paulo precisa, no mínimo, desses 30 pontos aí que está em disputa, 23 pontos, para conseguir pensar em conquistar uma vaga para uma pré-Libertadores. E eu tentei fazer um simulado no Globo Esporte agora à tarde, ali, para ver mais ou menos como o São Paulo poderia chegar, porque entre os 8 é provável que o São Paulo chegue, e provavelmente vai abrir pelo menos um G7, né? Porque o Flamengo vai ser campeão da Libertadores ou o Atlético Paranaense. Então, e eles estão ali, e essas duas equipes estão à frente do São Paulo e estão ocupando uma posição ali entre o grupo dos 6 ali. E só que, né, fica difícil esperar alguma coisa do time do São Paulo, sendo que no jogo mais importante da temporada, dos últimos 10 anos, como a gente vinha falando, eu bati na tecla várias vezes que seria um divisor de águas para o São Paulo para temporada 2023. Eu acho que o Rogério vendeu essa ideia também pro elenco, né? E o São Paulo pipocou de novo, né? O São Paulo pipocou, o psicológico do São Paulo, mais uma vez, se entregou, e dessa vez foi mais triste, mais duro do que das outras vezes, porque eu, particularmente, desde a derrota pro Tajeres na Libertadores em 2019, que eu sempre tinha um pé atrás pro São Paulo, né? O São Paulo, depois de 2019, chegou em final de Campeonato Paulista, em 2019, inclusive, né? No mesmo ano, chegou na final de Campeonato Paulista contra o Corinthians, chegou depois, mas o que o São Paulo chega mesmo é Campeonato Paulista. Aí teve as Copas do Brasil, a semifinal contra o Grêmio em 2020, e aquele Campeonato Brasileiro 2020 também, que não tem final, né? Mas todo mundo estava começando a se iludir, começando a acreditar que o São Paulo ia chegar em algum lugar. E a gente, como torcedor são paulino, coleciona, né, frustração, a gente coleciona frustração. Então, é esquisito até eu chegar aqui para você, torcedor, e falar, não, a gente tem que acreditar, a gente tem que crer que o São Paulo pode chegar. Só que a questão é o seguinte, não é nem poder ou não poder, a questão é a obrigação que o São Paulo tem de chegar, de classificar para uma Libertadores, porque o São Paulo precisa dessa representatividade de estar disputando o torneio continental mais importante, e São Paulo não pode ficar fora, né, dessas competições. Então, mais um ano fora, como foi 2022, né, para o São Paulo é estaca zero, é voltar a estaca zero, né? E mais do que voltar a estaca zero, como o pessoal vem falando aí, eu vi que a torcida está dividida, né? Uma parte da torcida não faz questão que o Rogério fique no São Paulo para a temporada 2023, sendo que pela diretoria o Rogério tem respaldo, o Rogério tem a confiança da diretoria. E uma parte da torcida, né, acha que o Rogério tem que pedir demissão, ou tem que ser demitido. Ser demitido, dificilmente o Rogério vai ser, a não ser que o São Paulo comece a ter resultados ruins, né, nos últimos jogos, e realmente termine o Campeonato Brasileiro da pior maneira possível, né. Aí vai ficar inviável. Mas o ano que vem, o São Paulo precisa pensar o planejamento, né? E o São Paulo não pode se dar o luxo de cometer, como nos anos anteriores, o erro de planejar em cima da hora, de pensar em cima da hora. O São Paulo já tem que ter um mapeamento, uma noção de que jogadores vão sair, né? E tem uma lista aí muito grande de jogadores que estão com a renovação de contrato por fazer, que provavelmente não vão renovar. Tem aí Rafinha, tem Reinaldo, laterais, tem o Miranda, tem o Luizão, zagueiros, tem o Igor Gomes, tem o Éder, atacante, tem Marcos Guilherme, atacante. Então tem jogadores de todas as posições, e aí uma lista de uns 7, 8 nomes aí. Até hoje estava correndo a informação do Léo Belé, né, o Léo, que o Léo, na verdade, ele tem já apalavrado com um time da França. Ele ia sair, só como o São Paulo ia ficar muito desfalcado de zagueiros, a diretoria conversou com ele para que ele ficasse. O São Paulo ia receber um valor em dinheiro na janela de transferência, inclusive. E aí agora, muito provavelmente o Léo vai acabar saindo com uma compensação financeira menor que o São Paulo teria, porque pode assinar pré-contrato já, e não vai ficar para a temporada 2023. Mas o São Paulo, em termos de zaga, em termos de defesa, tem o Valse, né, que é um jogador que era uma grande promessa do São Paulo, teve uma lesão na seleção brasileira antes das Olimpíadas ainda, há bastante tempo atrás, né? Então, antes das Olimpíadas de 2020, se eu não me engano, que era para ser, que acabou sendo 2021, no pré-olímpico ele se machucou e não voltou mais. E agora tá voltando, quem sabe, né? Eu particularmente torço muito, porque é um jogador na base que era referência, né? E merece dar uma volta por cima na carreira e ter oportunidade, né? No São Paulo. Então, o São Paulo precisa fazer essa limpa, né? O São Paulo precisa tirar esses jogadores aí, definir, né, esses jogadores que não vão ficar e sentar para conversar o planejamento pro ano que vem. Aí o que acontece? O Rogério tá nessa, de fica, não fica, decide, não decide. Por que o Rogério não quer ficar no São Paulo, ou pensa em não ficar no São Paulo? Né, hoje, eu até postei ali nas minhas páginas, ali no Facebook, né, eu postei um vídeo de um comentário num programa lá, acho que é da Jovem Pan, não lembro, que tem o Thiago Asmar, tem outros comentaristas, o Vampeta lá. Eu não costumo ver esses caras, mas assim, o comentário deles eu parei pra ver um pouquinho e achei interessante. Né? Um dos comentaristas ali, eu acho que é o Flávio Prado, ele fala que pro Rogério ficar no São Paulo hoje não é vantajoso pra carreira dele, porque o São Paulo não oferece condições dele ser campeão. E não tá falando mentira, tá falando verdade. O São Paulo hoje não tá ainda preparado pra ser campeão. E esse ano ficou provado que não tá. Chegou na final do Campeonato Paulista, mesmo com a vantagem,
De 2 gols, o time não teve psicológico, não teve condições, entregou o jogo e o São Paulo tomou um banho de bola do Palmeiras no Allianz. Né? Na Copa do Brasil se criou toda uma ilusão, que eu já falei no outro vídeo, reforço, que a Copa do Brasil ferrou com o planejamento do São Paulo. Né? O Rogério optou por escalar e foi um erro do Rogério, e eu defendo quando tem que defender, critico quando tem que criticar. O Rogério deveria ter pensado melhor, porque hoje, se o São Paulo tivesse com 6 pontos a mais no Campeonato Brasileiro, ele teria muita chance de chegar para um G6 ali, no mínimo, para uma pré-Libertadores que pode salvar a temporada. Né? Mas estaria brigando por vaga no G4 com 6 pontos à frente. Os nossos adversários no G4, São Paulo tem 10 jogos para fazer, eu não vou lembrar agora os 10 jogos, mas São Paulo enfrenta times da primeira página da tabela, como Palmeiras, Clássico, Fluminense, Atlético Mineiro e Internacional. Esses 4 são jogos difíceis, que o São Paulo vai ter que cavar vitórias nesses jogos. Contra o Inter é em casa, contra o Atlético Mineiro é em casa, contra o Palmeiras é fora e contra o Fluminense é fora. O São Paulo vai ter que cavar pontos contra esses times se o São Paulo quiser sonhar por alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Né? Então, se o torcedor tiver alguma esperança, a gente vai ter que secar os Atléticos, né? O Atlético Mineiro, o América Mineiro, que são os potenciais adversários, o Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense depende muito da Libertadores. Vai que consegue ganhar do Flamengo lá, é carta fora do baralho na briga, abre a vaga do Atlético Paranaense, mas a vaga vai acabar abrindo também por parte do Flamengo. Então, o São Paulo ainda tem uma esperança, só que não passa confiança nenhuma pro torcedor, que esses jogadores, principalmente depois do que aconteceu no sábado, esses caras vão dar a volta por cima, não, né? A gente tem que ser muito iludido pra querer acreditar, né? Porque o São Paulo só ilude a gente nos últimos anos, fala bem a verdade, né? A gente se decepciona e pensa, agora eu vou largar de mão, agora eu vou não vou mais ligar tanto pra isso. Até ontem eu vi uma postagem do Emerson Borges no canal de Meta, falando que não ia mais colocar as coisas, mas só que a gente, na hora de cabeça quente, né, a gente não raciocina direito. Eu até nem gosto de fazer muito comentário pós-jogo, assim, imediatamente após, porque eu sei que depois, no outro dia, a gente vai ver as coisas de uma forma diferente, vai ver por outros pontos de vista, né, do que na emoção, no calor do jogo. Como, por exemplo, né, o São Paulo, né, não jogou metade, nem 10% do que a gente esperava que o São Paulo jogasse contra o Del Valle, porque se o São Paulo tivesse entrado em campo realmente focado, realmente sem o nervosismo, os jogadores estavam nervosos, eles estavam afobados. O Caleri é a representação de quanto o time estava afobado. O Caleri perdeu lances ali que normalmente ele não perde. A bola de cabeça, que ele cabeceou pra fora, eu vi a bola dentro do gol. Eu comemorei, eu gritei gol do Caleri. Eu demorei uns 3 minutos pra entender que a bola não tinha entrado. Então, não era pra ser, mas só que não precisava ser tão doloroso como foi, né? O Del Valle vinha botar a bola no chão, botar o São Paulo na roda e ganhar como quis, né? Da forma como quis, porque o São Paulo pouco ameaçou também o Del Valle. Então foi decepcionante pra todo mundo. Então, o São Paulo vive essa incógnita, né? O Rogério deve estar vivendo essa incógnita, porque o grande problema do Rogério, do São Paulo, como treinador, é a história dele que ele tem como jogador no São Paulo. Porque o torcedor, querendo ou não, a gente confunde. O Rogério mito do gol, o Rogério, né, recordista, colecionador de taças, que a gente tem tantas boas lembranças do Rogério, que representou a gente como torcedor em campo, né, que fez... O Rogério, pra vocês terem ideia, é a personificação do que eu sonhei ser desde criança. O Rogério conquistou todos os títulos que eu gostaria de ter conquistado no São Paulo, se eu pudesse ter sido jogador, né, e com o diferencial que o Rogério era goleiro e ainda ia lá e metia os gols de falta, né, cara. Então, ainda pra dar um requinte de crueldade ainda pro torcedor adversário, principalmente o Corinthians, que tomou o 100º gol dele, né. Mas o Rogério, como jogador, encerrou a carreira em 2015, né, e como treinador, ele tá construindo uma história. A história do Rogério como treinador, tirando o São Paulo e o Cruzeiro, é uma história vitoriosa. Ele pegou um time do Fortaleza, que é um time intermediário, ganhou todos os campeonatos que disputou praticamente, né? Não vou ficar citando aqui os campeonatos que ele ganhou no Fortaleza, mas todo mundo sabe, né? Série B, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, enfim, né? Ganhou o título à Vera, se consolidou e todo mundo elogia a consciência do Rogério como treinador, as ideias dele. Só que o São Paulo é um iceberg de 10 anos, mais de 10 anos, né? Porque quando o próprio Rogério estava ainda encerrando a carreira como jogador, já existia esse peso grande em cima do São Paulo, porque o São Paulo parece que ficou estacionado, estagnado no tempo. E o próprio Rogério fala isso numa entrevista. O São Paulo parou no tempo, que o São Paulo, que era vanguarda, que era referência do futebol brasileiro, parou no tempo, enquanto os adversários se organizaram, enquanto os adversários foram atrás de ter estrutura, de ter aquilo que o São Paulo achava que já servia e que ia ser suficiente. Né, porque o São Paulo vinha de um ciclo vitorioso, mas não foi assim, e ano após ano a gente vem amargando a decadência do São Paulo Futebol Clube. Só que você recuperar 10 anos, 12 anos, 13 anos de decadência, não é da noite pro dia, não é um ano, né? Então o Rogério começou o trabalho no passado, deu continuidade nesse ano, São Paulo não conquistou o que almejaria, né? E ficar fora da Libertadores do ano que vem de novo vai ser muito duro realmente pro São Paulo, né? Só que o torcedor precisa entender que é um processo. E se o Rogério resolver interromper esse processo, eu não vou criticar o Rogério, porque enquanto carreira de treinador, ficar no São Paulo para ele é uma bucha. Porque ele sempre vai ser criticado por uma parte da torcida, né? Eu não vou aqui dizer, quem critica o Rogério tá errado, não tem direito, porque é torcedor. E o Rogério falha, o Rogério erra nas escolhas dele. O Rogério errou, na minha opinião, na mudança do planejamento, escalando o time titular contra o Palmeiras na Copa do Brasil, que não deveria ter mantido a prioridade no Campeonato Brasileiro. O São Paulo hoje poderia estar vivo por uma vaga na Libertadores e ainda a temporada ainda em aberto, né? Agora tá muito distante. E na final também. O São Paulo chegou na final da Sul-Americana muito por obrigação, mas chegou meio que aos trancos e barrancos. Passamos nos pênaltis pelo Ceará, passamos nos pênaltis pelo Atlético Goianiense. O torcedor castigado praticamente, né? Ali de angústia, coisa merecia, a gente merecia ganhar. E não conseguiu chegar, fazer o torcedor passar por tudo isso pra perder na final. Mesma coisa, jogar com o time titular na Copa do Brasil, 2 jogos contra o América, 2 jogos difíceis, pra passar pelo América e chegar pra jogar com o Flamengo e tomar um baile do Flamengo no Morumbi, né? O São Paulo tomou um baile do Flamengo no Morumbi, mas o resultado do jogo foi 3-1 pro Flamengo, né? Lamentável, vexatório pro São Paulo, diante da torcida, né? Então,
As escolhas foram erradas. O Rogério tem que ser criticado nesse ponto. Na final, ele deveria ter escalado o Rafinha, em vez de escalar o Igor Vinícius. Talvez o time tivesse menos nervosismo, sentisse menos, né? Mas aí é palpite, né? Quem escala é o Rogério, quem decide é o Rogério, quem tá lá no dia a dia é o Rogério. Eu, com todo o conhecimento que eu possa ter de futebol, eu não sei mais de futebol do que o Rogério. Não tô lá no dia a dia, não vou saber, não vou, né? E ele escolheu, eu vou fazer o quê, né? Quando ele acerta também, várias vezes ele acertou. E se ele resolver interromper o processo no São Paulo, não vou criticar, porque para ele, profissionalmente, seria melhor até. Só que aí pro São Paulo ferra total, porque pro São Paulo é um recomeço do zero, do zero, do zero, com outro treinador que vem, não conhece direito esse elenco, né? Vai levar tempo para conhecer os jogadores, né? A gente fala não conhece, no sentido assim, claro que o jogador, ele vai conhecer todos os jogadores de São Paulo, mas ele não vai conhecer do dia a dia, do treinamento, de como os caras trabalham, né? Ele vai ter que sentir a parte física, ele vai trazer uma nova comissão técnica, com novos profissionais, né? Vai sair o pessoal que tá ali, os auxiliares do Rogério que já estão acostumados, né? Então, assim, uma mudança desse tamanho pro São Paulo, pro ano que vem, é começar do zero, do zero, do zero. E aí é novamente uma expectativa, e aí vira aquela bola de neve, porque o São Paulo vem triturando treinadores ao longo dos anos. O que acontece? O time começa bem, até a torcida se empolga, daí é uma queda de desempenho e o treinador começa a ser questionado, as coisas começam a não dar certo, o São Paulo começa a ser eliminado das competições e o filme se repete, é um looping infinito ano após ano, né? Então, galera, eu queria trazer essa reflexão pra vocês, assim, né? Você que é crítico do Rogério, você coloca um pouco no lugar do cara, né? Você coloca um pouco no lugar do cara e também, como São Paulino, né? O São Paulino precisa entender que é um processo que o time precisa passar. É duro pra gente, né? A gente se ilude, a gente, né, quer ver o time ganhar. 2023, se não disputar a Libertadores, igual, a gente vai querer ver o time ganhar. Se chegar na final do Paulista, vai querer ver o time ganhar, vai querer ver ser campeão. Se ir pra Copa do Brasil, vai querer que seja campeão. Mas será que o São Paulo vai estar em condições, vai ter um time em condições, né? E esse é o questionamento do Rogério. O Rogério sabe que se o São Paulo não der um time pra ele em condições de competir mais ou menos num nível de melhor igualdade com o Flamengo, ele não vai querer, cara. Não porque o Rogério quer ganhar do Flamengo, mas porque ele vai saber que vai chegar ali e vai bater na trave, vai chegar ali e vai enfrentar o Palmeiras. Uma final não vai poder com o Palmeiras, vai enfrentar o Flamengo, vai poder com o Flamengo. E o torcedor tem que entender isso, né? Só que se aceitar permanecer, não pode repetir os mesmos erros, né? Tem que manter o planejamento, e o planejamento qual é? Baixar a folha salarial do elenco, né? Os jogadores que não renovarem vão abrir espaço na folha para o São Paulo ir contratar jogadores que precise a nível mais baixo, a salários mais baixos, né? O valor mais baixo. Uma qualidade técnica tem que ter para jogar no São Paulo. Não adianta contratar qualquer jogador. Eu não quero crucificar o Nicão, cara, mas o Nicão ganha. É um dos que mais ganha no elenco do São Paulo e não jogou praticamente na temporada. Não jogou. O Nicão foi um erro. O Nicão foi um erro. Da mesma forma que o Patrick veio para trazer benefício, que o Alisson veio para trazer benefício, o Nicão foi um erro. Então o São Paulo tem que ser erro zero. Não pode errar, não pode botar dinheiro fora, né? E o Rogério, esse planejamento já está aí adiantado. O Rogério já tem uma noção melhor de quem que fica, quem que sai, de quem contratar. Aí chega outro treinador, começa todo o processo de novo, inicia tudo de novo. Então, eu não sei o que vai acontecer. Não sei se o Rogério vai ficar ou não. Acho que até o final do Campeonato Brasileiro, bem provável que ele fique, mas vai depender muito da Libertadores, de classificar para a Libertadores, e classificar para a Libertadores também é uma questão, né? Porque o São Paulo pressionado do jeito que o time tá, do jeito que com essa carga, jogar uma pré-Libertadores pro São Paulo é um prato cheio para mais um vexame. É um prato cheio. Em 2019 a gente viu o São Paulo cair pro Tadieres, né? Em 2019, a diretoria do São Paulo tinha efetivado o André Jardim, uma grande expectativa do torcedor de que o André Jardim pudesse vir fazer um grande trabalho. Mas não existe mágica, cara. Ele pegou o mesmo time que tava em 2018, com um que outro jogador, talvez o Hernanes, que vinha ali e não tava nem em condições de jogar ainda, o Pablo, né? Os caras se integrando, e deu no que deu. Deu no que deu, né? Então, assim, contratar outro treinador, se o São Paulo for classificar para a Libertadores, o Rogério vai ficar por obrigação, eu acho. Mas contratar outro treinador vai ser reiniciar o processo que já pode estar adiantado. Então depende muito do Rogério querer ficar, né? Só que o Rogério vai depender muito também do psicológico desse time. Como é que o São Paulo vai reagir os próximos jogos? São Paulo vai ter jogos importantíssimos, pra mim, na minha cabeça. Se o São Paulo quiser vaga na pré-Libertadores, vai precisar ganhar do Atlético Mineiro no Morumbi de qualquer jeito, né? Porque o Atlético vai ser concorrente direto. Vai precisar ir lá no Allianz, tirar ponto do Palmeiras, como eles vieram aqui no Morumbi tirar ponto do São Paulo. Então o psicológico desse time, como é que tá, né? Então o que esperar do São Paulo hoje é uma incógnita, né? Eu queria deixar essa reflexão aí pra vocês, espero que vocês gostem. Eu vou aparecer mais aqui, mais vezes, vou fazer mais vídeos, né? Falando do São Paulo, porque, né, a gente sofre, chora, se ilude, mas a gente não abandona esse time jamais, né? Vamos que vamos. Se você gostou do vídeo aí, deixa seu like, se inscreve no canal e dá essa moral pra gente aí. Um abraço.